Os 4 brasileiros chegaram nas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre como foi a última rodada e quais são os prognósticos para o próximo jogo de cada um deles. Fala aí, viado. Qual é o primeiro jogo? Calma, cara, isso eu corto lá, calma. E agora a gente já vai começar falando do clássico brasileiro, Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras conseguiu se livrar do PSG pela frente e agora vai enfrentar o Botafogo. A gente já tem, então, no caso, um brasileiro classificado para as quartas, mas ao mesmo tempo já tem um confirmado que vai ser eliminado, né? O que você acha desse jogo? Como é que vai ser esse clássico? Cara, eu acho que talvez seja o clássico entre esses dois times de maior importância na história, né? Pelo grau da competição. É uma competição muito importante aqui para os times sul-americanos. E o Botafogo e o Palmeiras provavelmente vão fazer um jogo da vida deles entrando em campo agora nesse sábado. E recentemente a rivalidade entre Botafogo e Palmeiras tem crescido bastante, né? Com a disputa do Brasileiro de 2023, exato. 24, que foi na Libertadores, o Botafogo eliminou o Palmeiras no mata-mata da Libertadores, e agora eles voltam a se encontrar no mata-mata de Mundial de Clubes, né? Eu não acho que não tem favorito para essa partida, vai ser um jogo de igual para igual. Acho que o Botafogo sai, sei lá, 52% a 48% de favoritismo ali, mas imagino que vai ser um jogo bem bom. Eu acho que o Botafogo é um pouco mais favorito também, eu concordo com você. Mas o Palmeiras é um time que sabe se defender, né? Sabe se postar em campo e está acostumado a jogar contra o Botafogo, porque são duas equipes brasileiras que se enfrentam pelo menos 2 vezes por ano, né? 2 vezes no Brasileiro. Ano passado tiveram mais 2 vezes durante a Libertadores e tal, mas assim, os dois times vão entrar em campo focados em uma só coisa, né? Se defender bem para conseguir passar de fase, mas eu imagino que talvez tenha uma prorrogação, talvez uns pênaltis, porque são equipes focadas em defesa e já provaram que sabem se defender muito bem nesse Mundial, inclusive. E comentando um pouquinho sobre o último jogo de cada um, né? O Palmeiras que tomou um susto do time do Messi, né? A gente fica aqui zoando, que é amigo do Messi, que só tem aposentado lá naquele time, mas botou o Palmeiras para correr mais um pouquinho e o Palmeiras não conseguia nenhum empate, né? Cara, foi um jogo muito difícil pro Palmeiras, né? A maioria dos atacantes do Palmeiras não sabia muito bem o que fazer em campo, tanto é que quem conseguiu fazer um gol e tal, mais pro final, foi o meio-campo, que é o Maurício. Depois o Paulinho até fez um gol, teve um empate, mas foi uma partida fraca do Palmeiras pelo que eles apresentaram na primeira partida da fase de grupos. A segunda já foi um pouco abaixo, mas essa foi a pior até agora. Eu vejo o Palmeiras como um time com menos confiança agora nas oitavas, muito por conta desses 2 últimos jogos que foram mais difíceis. E o Botafogo, né, jogou contra o Atlético de Madrid, né, e perdeu a última partida, perdeu a invencibilidade que eles tinham no grupo. Depois de ter ganhado do PSG, eles perderam para o Atlético, mas foi só 1-0, não mudou nada. Eles entraram em campo sabendo que podiam perder de até 3 gols, né? Então foi uma partida protocolar, botaram o manual debaixo do braço e passaram de fase. Apesar do resultado, eu diria que o Botafogo fez uma boa partida, conseguiu anular o Atlético, tanto que o gol do Atlético só veio no final do jogo. O Atlético até tentou botar uma forcinha ali para fazer o segundo, terceiro, que ia precisar fazer 3-0 para poder tirar o Botafogo. E taticamente foi uma partida, não diria que perfeita, mas o Botafogo conseguiu o que queria, que era a classificação. Apesar de não ter conseguido ganhar, como fez com o outro europeu, que era o PSG, conseguiu seu objetivo e agora vai para essa partida aí com o Palmeiras para ver qual time vai para as quartas. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Flamengo. O Flamengo que conseguiu aí uma chave de classificação muito difícil, que é basicamente a Champions League com o Inter Miami, né? E vai pegar o Bayern agora no primeiro jogo dessa chave. Agora nas oitavas vai pegar o Bayern de Munique, que é um time muito complicado, o maior da Alemanha sem dúvidas, mas eu acho que dá jogo, hein? Cara, eu acho que sim, mas é aquilo. Eu acho que o Flamengo vai precisar muito do que o Botafogo fez contra o PSG. Vai precisar de um jogo perfeito, os jogadores 100, 110%, dividindo cada bola como se fosse a última, e a chance que aparecer eles vão ter que aproveitar, porque o Bayern por exemplo, comparado ao Borussia, que apesar de também ter jogado bem contra o Fluminense, é outro nível. O maior campeão da Alemanha, é um dos favoritos a ganhar o Mundial junto com o City, com o PSG, então eu vejo um jogo muito difícil para o Flamengo. O Flamengo vai precisar jogar bastante, precisamos fazer a melhor partida do ano. Se a do Chelsea foi a melhor partida até agora, contra o Bayern vai ter que se superar. E eu não acho que seja um jogo que o Flamengo chega como eliminado já não.
dá pra conseguir sim a classificação, mas é isso. Jogar focado o tempo inteiro. Eu acho que concordo com você, vai ser um jogo muito difícil, tem que entrar muito focado, trabalhar muito bem a posse de bola que tiver, porque o Bahia é um time que propõe muito jogo, assim como o Flamengo, então assim, apesar do Flamengo ser um time muito competente, ele precisa saber sofrer também. Porque quando o Bayern estiver com a bola, eles não vão poder ficar afobados para defender. Vai ter que ter uma partida muito boa da defesa, bola parada também, que é um ponto forte ofensivamente do Bayern de Munique, assim como é do Flamengo. Eles vão precisar trabalhar muito bem essa bola parada defensiva para ver se anula um pouco o Bayern. Mas eu acho que vai ficar um jogo parelho em vários momentos. E sim, o Flamengo tem chance de ganhar se fizer uma partida magistral. Assim como foi a do Chelsea. Talvez até melhor, como você disse. E o Flamengo que jogou a última rodada contra o Los Angeles, né? Não chegou a ter um sufoco tão grande quanto foi o do Botafogo, porque o Flamengo, apesar de não estar jogando com os titulares, tomou um gol, mas conseguiu recuperar pelo menos o empate, né? O Wallace apareceu de novo, fazendo um gol pelo Flamengo, inclusive artilheiro do Flamengo no campeonato, né? Com 2 gols. O último jogo do Flamengo foi um jogo muito parelho. Como você mesmo disse, eles entraram com os jogadores reservas, né? No final do segundo tempo e tal, tinha ali mais um misto com alguns jogadores mais titulares, mas como você disse, quem fez o gol do empate foi o Alacian, que é um moleque da base, né? Tá subindo agora, mas ele tá demonstrando muita estrela, né? Tá fazendo gol apenas em momentos importantes, o moleque tá representando e é o artilheiro do time. Mas eu não acho nem que ele vai jogar contra o Bayern ou ter tantos minutos quanto ele poderia contra outros times. Eu acho que ele vai jogar um pouco menos, porque o time do Flamengo precisa ter um atacante com mais responsabilidade e um pouco mais de experiência, né, para jogar contra o Bayern. Indo para o último jogo agora dos brasileiros, a gente vai falar do Fluminense, mas nesse caso eu já quero começar falando sobre o último jogo, né? Porque o Fluminense foi jogar com uma Mamelodi Sundowns, com uma estratégia bem arriscada, em determinados momentos da partida, quase viu o adversário abrir o placar, e era aquilo, se tomasse o gol e terminasse 1-0 uma Mamelodi, estava fora, porque o Borussia estava ganhando lá, então o Fluminense ia ficar de fora. Foi uma estratégia. Eu acredito, né, que o Renato quis tentar fugir de uma chave mais difícil, mas acabou que não adiantou muita coisa, porque de um lado ficou o Real Madrid, do outro lado ficou o City, e o Fluminense caiu na mesma chave do City. Só que, antes, o Fluminense vai precisar passar da Inter de Milão. Como é que você acha que o Fluminense vem para esse jogo? Acha que vai ser como o Borussia, vai vir para cima? Será que vai jogar um pouco mais cauteloso? Eu acho que eles vão tomar um pouco mais de cuidado nessa partida, porque a Inter de Milão, apesar de estar em baixa, né, depois de ser vice tantas vezes e não desempenhar o melhor futebol tal no final da Champions, tá, com pouca confiança, ainda assim é um time muito competente. Precisam tomar cuidado, principalmente com o Lautaro. Lautaro é um atacante de elite, não pode achar que vai dar bobeira, assim como deu contra o Mamelodi, e eles não vão matar o jogo, porque eles vão. Eles têm essa capacidade, eles vão fechar o jogo a qualquer brecha do Fluminense. Então precisa tomar muito cuidado e precisa trabalhar muito bem a defesa para não acontecer o que aconteceu contra o Mamelodi, que eles entraram nessa última partida querendo buscar um empate e quase perderam. E eu estava comentando em off, né, que a Inter de Milão, depois da semifinal da Champions, nunca mais foi o mesmo time, né? Porque quando jogou a final, tomou aquele apavoro do PSG, aquela derrota histórica, e no Mundial ainda não é a Inter que a gente conhecia, né? No decorrer da competição da Champions da temporada passada. Então, se essa Inter que vier jogar contra o Fluminense for essa Inter abatida, assim, né? Sem esse poder ofensivo, também tem jogo pro Fluminense. Eu acho que o Fluminense tem capacidade de conseguir passar, sim, 1-0, ou de repente segurar o empate e tentar deixar a responsabilidade nas contas do Fábio, para nos pênaltis tentar passar. Mas, cara, não sendo pessimista com os BRs, mas eu sinto que as oitavas vai ser o mais longe que a gente vai chegar, porque pelo menos, as oitavas, as quartas, no caso, tem o Botafogo e o Palmeiras, um dos dois vai passar. Tá com uma chave mais tranquila, que pega o Benfica ou o Chelsea por ali, né? Provavelmente. Só que do lado dos outros cariocas, que é o Flamengo e o Fluminense, a coisa tá feia. O Flamengo, que se passar do Bayern, pode pegar o PSG. E o Fluminense, que se passar
da Inter, como eu já disse aqui, vai pegar o City, né? Que foi a final do outro Mundial e foi 4-0 da última vez. Então eu acho que, pelo menos para a dupla Fla-Flu, eu acho que as oitavas é o mais longe que a gente consegue passar. Eu acho que o Flamengo tem mais chances de passar para as quartas do que o Fluminense, talvez, pelo futebol apresentado nesse campeonato, nem pela qualidade das peças, porque o futebol é uma coisa, né, que você não pode confiar plenamente em estatísticas, né? Então, mas eu imagino que pelo futebol apresentado hoje, durante essa competição, o Fluminense tem menos chances de classificação do que o Flamengo. Mas também vejo muito difícil que os brasileiros passem das oitavas. Assim, é claro que tem toda a torcida e tal, o torcedor nunca pode desacreditar do próprio time, mas vai ficar difícil, vai ficar difícil. A gente só vai ter mesmo um garantido nas quartas por causa do confronto direto entre brasileiros na outra chave. Mas se não fosse isso, talvez nenhum chegasse nas quartas. Então é isso, muito obrigado a você que assistiu mais um vídeo aqui do canal Lanterna. Você que gostou, deixe seu like, se inscreva, compartilha. Não esquece de deixar o seu feedback aqui embaixo sobre o que a gente pode melhorar, o que você quer assistir aqui no canal. E é isso, valeu. E até o próximo vídeo das quartas de final aqui no canal Lanterna.